Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os direitos da personalidade? Hoje falaremos da classificação quanto à integridade psíquica. E vejam que lindo! É o direito reconhecendo que a pessoa, que o ser humano é dotado de sentimentos e de inteligência e que esses atributos precisam ser defendidos. Então o direito à integridade psíquica engloba a proteção à liberdade, às criações intelectuais e à privacidade. Vamos começar falando sobre o direito à liberdade. O Código Civil é tímido, é discreto quando trata dos direitos da personalidade. E eu já disse a vocês que nem haveria condições para que a lei trouxesse todos os direitos da personalidade, porque a gente sabe que eles são ilimitados, irrestritos, infinitos, né? Mas a gente pode utilizar então como parâmetro, como referência legal para falar do direito à liberdade, o artigo 5º da Constituição Federal. Várias são as liberdades protegidas nesse dispositivo constitucional. E eu cito para vocês alguns deles. Liberdade de locomoção, que é o famoso direito de ir e vir, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de criação, liberdade de associação, liberdade sexual, liberdade contratual, liberdade de crença, liberdade de pensamento. Será que todas essas liberdades elas sofrem alguma limitação? Já dizia Montesquieu que liberdade é o direito de fazer tudo aquilo que a lei permite. Então, se está na lei, eu posso fazer. Mas o que não está na lei sofre alguma limitação? É claro que sim, gente. Os nossos direitos são limitados pelo direito das outras pessoas. Ou seja, a minha liberdade de locomoção, a minha liberdade de ir e vir, tem como limitação a proibição de acesso à residência particular, por exemplo, né? De eu não poder entrar na residência alheia sem autorização do proprietário. Posso dizer a vocês que a única liberdade que não tem qualquer restrição é a liberdade de pensamento. Então, significa que podemos pensar o que bem quisermos. Todavia, a liberdade de expressar o nosso pensamento é que sofre uma limitação. E o limite para a minha liberdade de expressão é o direito à honra, à dignidade, o direito à imagem, enfim, o direito da personalidade de outra pessoa. Nesse contexto, nós não podemos esquecer o que diz o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Passamos agora ao estudo do direito às criações intelectuais, que são a expressão do pensamento humano. Direito a criações intelectuais subdivide em direito autoral e a propriedade industrial. Direito autoral são aqueles direitos, aquelas expressões do pensamento que independem de registro para que obtenham proteção. É um exemplo aí da letra de uma música, de um livro, de uma tese acadêmica, de uma obra de arte, independem de qualquer registro. Já a propriedade industrial é aquela criação que depende de prévio registro para que obtenha proteção legal. No caso das marcas, patentes, dos desenhos industriais. É preciso ainda distinguir duas classes de interesses relativos às criações intelectuais: direito à proteção moral e à proteção patrimonial. Vejam comigo, o artista, por exemplo, quando ele escreve uma letra de música, ao compor essa obra, ele se socorreu à sua inteligência, aos seus sentimentos e, portanto, essa letra de música tem um espírito do artista, é uma criação intelectual do artista, por isso goza de proteção moral. Todavia, é muito comum a comercialização de obras de arte, né? Um artista vender a letra de música para que o outro a cante. Quando a gente compra uma obra de arte ou compra até mesmo um livro, a gente não está adquirindo uma obra intelectual? Porque as criações intelectuais, elas admitem sim a conversão ou a avaliação em dinheiro. Lembrem quando a gente estudou as características dos direitos da personalidade e a gente disse que eles eram extrapatrimoniais? A vida, por exemplo, a vida não tem um valor comercializável. Já as criações intelectuais admitem esta dupla proteção, moral e patrimonial, porque embora sejam uma expressão dos direitos da personalidade, elas também podem ser comercializadas e por isso têm uma proteção patrimonial, tá certo? Para finalizar agora, vamos falar do direito à privacidade. O que é a privacidade? É o direito da pessoa de permanecer só, de se isolar ou de manter alguns fatos da sua vida apenas ao seu conhecimento e dos seus familiares. Então é como se a privacidade tivesse gradações. Algumas coisas ficam na esfera pública,
Outras a gente prefere manter na nossa intimidade, compartilhar apenas com os nossos amigos mais íntimos, com os nossos familiares, e outras ficam no aspecto do segredo mesmo, que às vezes eu não compartilho com ninguém ou com raríssimas pessoas. E isso é protegido pelo direito à privacidade. E ele se desdobra em 3 outros direitos: direito ao segredo de correspondência, direito ao sigilo doméstico e ao sigilo profissional. Quando se fala em segredo de correspondência, a gente está falando de sigilo de e-mail, de carta, de conta bancária, inclusive, muito falado agora, né, a proteção de dados. Então, tudo aquilo que refere aos nossos dados, às nossas informações, às nossas correspondências, são protegidos pelo direito. Já o sigilo doméstico são aquelas situações que eu quero manter somente ali entre as pessoas mais íntimas da minha família, conquanto o sigilo profissional me assegura o direito de manter em segredo aquela questão que o meu cliente me comunica. Por exemplo, aí para nós advogados, né? Quando um cliente nos comunica, nos informa algum segredo, a gente tem o direito e o dever de manter aquilo no sigilo profissional. Isso vale também para os médicos, para os psicólogos, enfim, para todos os profissionais, né? De manter em sigilo aquilo que foi informado pelo cliente. E diante disso eu pergunto a vocês: será que as pessoas públicas têm direito à privacidade? É claro que tem, né? Elas têm a sua privacidade um pouco relativizadas em algumas situações, né? Porque elas vivem da exposição. Então, digamos aí um político, né? Uma pessoa pública, um político. Aquilo que ele faz no seu trabalho não fica no sigilo, porque é de interesse coletivo o que os políticos fazem na administração da coisa pública. Um artista que vai para o Big Brother, por exemplo, né? E lá compartilha com todo mundo a sua rotina diária, tudo aquilo que ele faz durante o dia a dia. É diferente daquilo que eu faço dentro da minha casa. Agora, aquilo que aquele BBB faz, quando sai da casa, quando volta para sua rotina e para de ser filmado por 24 horas, ele sim tem direito de manter em privacidade aquilo que ele faz dentro da casa dele, aquilo que ele faz na sua vida privada. E aí cabe a cada um de nós decidir aquilo que convém compartilhar e aquilo que convém guardar para a esfera privada. Então, mesmo as pessoas públicas, sim, gozam de direito à privacidade, ainda que tenham uma maior exposição da sua vida. Tá certo? Espero que tenham gostado dessa aula. Eu encontro vocês na próxima. Um abraço!